Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lucro de Peso. Meu nome é Bruno Moraleida e nesse canal eu te entrego dicas, estratégias e muito, mas muito conteúdo para você focar, estudar e virar o jogo da lucratividade no seu negócio, no seu restaurante self-service. Se você está aqui, é porque você provavelmente é um dono de restaurante self-service e você provavelmente está buscando melhorar a sua lucratividade para passar por essa loucura que nós estamos vivendo no mundo hoje que se chama coronavírus. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia de planejamento de cardápio onde você pode começar a garantir o seu lucro todos os dias através de um cardápio bem definido e bem validado junto com a sua equipe. Sem novos clientes, sem aumento de preços, sem perder a qualidade e, melhor de tudo, criando novidades constantemente e ajudando assim a fidelizar os seus clientes. E a primeira coisa que eu queria te falar sobre isso é que hoje existe uma crença enraizada, na verdade, duas crenças bastante enraizadas nos negócios de alimentação que são extremamente prejudiciais à lucratividade do seu restaurante self-service. E uma delas, e a que é mais importante nesse dia aqui hoje, é que os negócios de alimentação deixam muito pouco lucro. Os donos de negócios tendem a entender os seus negócios muito como uma luta de muito trabalho e pouca lucratividade. Alguns deles vão dizer que isso é devido à estrutura de custo fixo do negócio, que os custos fixos são muito altos, que os impostos são muito altos, outros vão dar um pouco de mérito para a concorrência nessa briga, outros vão dizer que isso é falha de precificação, que as pessoas não sabem precificar, que não existe educação financeira, mas a única coisa que você precisa saber antes da gente começar esse conteúdo é que essa é uma afirmação extremamente falsa. A lucratividade do seu negócio está na sua mão. E no final do ano passado, do ano de 2020, eu conheci um cara que me deu um clique bastante forte nessa história e me fez raciocinar como é que as pessoas estão se envolvendo da maneira errada com seus restaurantes. O nome desse cara era Peixoto. E o Peixoto ninguém mais era do que um cara que eu contratei para fazer a minha mudança de apartamento. Ele era o dono do caminhão de mudança. Mas o que o Peixoto tem a ver com o seu restaurante? Conversando com o Peixoto no dia da mudança, ele me disse uma história que eu fiquei de queixo caído. O Peixoto tinha sido dono de um restaurante, de uma lanchonete, na verdade, que operava café da manhã e almoço numa das melhores regiões de São Paulo, e ele tinha decidido trocar essa lanchonete, trocar esse trabalho pelo trabalho que ele fazia de mudança com o caminhão junto com seu irmão. E o mais curioso disso tudo é que eu contratei o Peixoto porque ele me cobrou em média metade do que outros transportadores tinham me cobrado, ou seja, o ticket dele ali era bastante baixo para o serviço dele. E aí eu fiz uma conta bem aproximada mesmo, bem uma conta de padaria mesmo, e eu entendi que a partir daquele valor que eu estava pagando, se aquele era o valor médio típico, não sei se era ou se não era, que ele cobrava dos seus outros clientes, o Peixoto devia ter uma renda aproximada, sem contar os custos com o caminhão dele, de 10 mil reais. E ele considerou em algum momento que aqueles 10 mil reais eram mais interessantes do que a lanchonete que ele tinha em um ponto bem legal da cidade de São Paulo. E casos como o do Peixoto são muito comuns. Pessoas que desistem dos seus negócios porque não conseguem tirar o suficiente para sustentar suas famílias, o suficiente para fazer com que a sua vida seja viável financeiramente com aquele negócio exclusivamente. Então o Peixoto decidiu que era por bem largar aquele negócio, vender o seu negócio, espero que ele tenha vendido bem e focar no seu negócio de mudanças com o seu caminhão. Nada de errado nisso. Tem gente que nasceu mais para ser
para trabalhar com um caminhão de mudança do que trabalhar com um restaurante e vice-versa. E graças a Deus que o mundo é assim, porque senão não teria alguém para carregar a minha mudança. Mas a verdade é que o Peixoto deixou uma grande oportunidade de faturar muito mais do que ele possivelmente tem de renda hoje com o seu caminhão. E isso não precisa ser assim. Essas histórias não precisam acontecer. E para que isso não aconteça no seu negócio, você precisa quebrar alguns ciclos viciosos. E o objetivo desse vídeo é te mostrar uma das formas que você pode fazer isso no seu planejamento de cardápio, mudando a forma com que você planeja hoje o seu cardápio, colocando foco em resultado, foco em lucratividade, foco em resultado para o seu negócio. Por que planejamento de cardápio? Planejamento de cardápio hoje nos restaurantes self-service é uma montanha russa de raiva e alegria. Eu não sei se você já sentiu isso, mas tem dia que você quer matar o seu cozinheiro por conta do cardápio que ele fez, porque não tinha variedade suficiente, porque não tinha o que você queria, porque não tinha o que seu cliente queria, porque seus clientes reclamaram, e no outro dia você quer abraçar ele e dar um beijo nele, porque o seu buffet vendeu super bem, os seus clientes ficaram super satisfeitos. Isso é muito comum, mas isso é o início de um ciclo vicioso que começa quando você terceiriza a definição do seu cardápio inteiramente para o seu chefe de cozinha. Quando eu falo chefe de cozinha, eu não quero dizer que você precisa ter um chefe estrelado, eu não quero dizer que você precisa ter uma pessoa super qualificada comandando a sua cozinha. Muitos restaurantes não têm, realmente não têm estrutura para ter uma pessoa como essa, mas o seu cozinheiro muitas vezes é o responsável pela definição do seu cardápio. E quando você terceiriza isso, você começa um efeito artista. São as minhas receitas que fazem o seu cardápio dar certo. É assim que funciona a mentalidade do seu chefe de cozinha. As minhas receitas fazem esse cardápio dar certo. E isso causa um grande problema, porque chega num certo momento que você é obrigado a trocar o seu chefe de cozinha porque você precisa variar o seu cardápio e ele está fixo em algum ponto, em algum momento, ele está fixo na ideia de que aquelas receitas que ele trabalha são as melhores receitas para o seu buffet. E mais do que variedade e novidade, as receitas podem estar associadas aos custos errados. Podem estar gerando um custo excessivo para o seu buffet, para a sua pista e fazendo com que você ganhe menos dinheiro. E assim você fica refém do seu chefe. O grande problema dessa terceirização é só um: ela impede, essa mentalidade de minhas receitas impede um fluxo importantíssimo de informação dentro do seu negócio. E isso vai acabar impactando diretamente na experiência que o seu cliente tem com o seu negócio. Seja pela variedade, seja por um aumento de preço que você às vezes vai fazer equivocadamente para tentar corrigir uma situação que você poderia ter corrigido internamente. Por que, então, que existe essa mentalidade? Por que que acontecem esses problemas? Existe um problema crônico de planejamento. Falta informação. As informações não fluem corretamente na grande maioria dos restaurantes self-service. Quem entende um pouco de precificação para produtos de alimentação sabe que se a gente analisar um buffet self-service como produto a produto, tendo um preço fixo por quilo, a gente vai encontrar uma variação de markup gigante entre os produtos. A variação da margem que você consegue criar vendendo 1 quilo de arroz e vendendo 1 quilo de picanha ao mesmo preço é enorme. E para você ter uma ideia, fazendo cálculos aqui com a média da cidade de São Paulo, você pode ter variações do tipo arroz a 900% de margem e picanha a 20 ou 30% de margem, considerando a preparação.
E isso é uma realidade que é bastante impactada pelo valor que você cobra lá na ponta, que na maioria das vezes foi definido com base simplesmente em marcação a mercado. Você observa quanto seu concorrente está praticando na sua região e você decide se você vai querer praticar de acordo com a sua estrutura, com o que você oferece para o seu cliente, com os brindes que você dá, com seja lá o que for, se você vai trabalhar um pouco acima ou um pouco abaixo daquela realidade. A marcação a mercado ela é uma parte importantíssima da precificação do seu buffet, mas ela é a última fronteira que você deve enfrentar para definir o seu preço e não a única fronteira que você deve enfrentar. Então, existem N outros fatores que vão te fazer definir um preço X ou Y antes de você chegar ao ponto de fazer sua marcação a mercado. Porque você pode encontrar uma oportunidade de ser mais barato do que o mercado e ainda ser lucrativo, ou você pode encontrar uma oportunidade de reduzir os seus custos para poder chegar na marcação a mercado. Isso não é uma aula de precificação. O objetivo desse vídeo não é falar sobre precificação. Com certeza nós vamos ter outros vídeos falando sobre precificação, mas isso é um alerta, porque mais ainda, quando você trabalha com a realidade de marcação a mercado no seu negócio, você precisa se envolver no planejamento do seu cardápio. Se você começou dessa forma, esse é um tópico extremamente importante para você nesse momento. Existem duas variáveis que você precisa considerar quando você estiver formatando o seu cardápio, quando você estiver montando o seu cardápio. E alguns restaurantes trabalham com um cardápio um pouco mais fixo, outros um pouco mais flexíveis, mas enfim, as variáveis são as mesmas. E elas são as seguintes: quanto custam aquelas preparações que vão ser enviadas para a pista e quais são essas preparações. Quanto custa vai influenciar diretamente no seu resultado da operação e quais são essas preparações vai influenciar diretamente na satisfação do seu cliente. A maioria dos restaurantes dá importância somente na variedade e não consegue avaliar bem os seus custos na hora de montar o seu buffet. E a importância que você dá para cada um desses tópicos, para cada um dessas variáveis, é o que determina o seu resultado. Quando você escolhe focar nas preparações e simplesmente aceitar os custos que vierem, você chama isso de ter foco no cliente, foco na satisfação do cliente. Mas na verdade o que você está criando é um ponto cego no custo do seu buffet. Um dia você pode ter um pico gigante e no outro dia um vale gigante. E confie em mim, em qualquer coisa, em qualquer processo que funciona todos os dias, picos e vales é um grande problema para o seu resultado final. Definir custos é a melhor forma de você começar o planejamento do seu cardápio. Então você pode escolher as preparações e aceitar os seus custos, ou definir os seus custos, qual é o custo aceitável e adequar as suas preparações a ele. Existe uma enorme variedade de preparações em todas as faixas de custo que você puder pensar e imaginar. E eu vou te ensinar aqui uma forma de você definir isso sem muito sacrifício. Então, isso é ter foco no resultado, e resultado é o que garante a permanência do seu negócio no mercado. Então, se você quer agradar o seu cliente agora e você quer agradar ele daqui a 5 anos, você precisa ter foco em resultado e não em variedade, não em satisfação de cliente, porque honestamente você não sabe dizer se o seu cliente estaria satisfeito de outra forma, porque hoje você não consegue, você não tem informação suficiente para avaliar isso no seu restaurante. Pelo menos não é típico. A maioria dos restaurantes não tem informação suficiente para avaliar isso. Então, quando você escolhe priorizar produtos, os seus custos tendem a variar fora do seu controle, totalmente fora do seu controle. E quando você escolhe priorizar os custos, você está totalmente no controle
de quais produtos você decide colocar na sua pista. E isso evita um grande erro, e talvez o maior erro que acontece na definição de cardápio: a aleatoriedade. Uma aleatoriedade que na maioria das vezes também é muito falsa. A gente acredita que a repetição daquelas preparações pode agradar bastante ao cliente, e a gente acaba sendo menos ou mais aleatórios do que a gente deveria. Então, aleatoriedade, o que significa isso? É um jogo de dados. Como é que você escolhe as preparações do seu cardápio? Você joga os dados. Se sair 6, eu vou servir picanha. Se sair 1, eu vou servir patinho. E é claro que o objetivo não é esse. Eu sei que você tem diretrizes que você passa para o seu pessoal de cozinha para fazer as escolhas das preparações. Ah, eu preciso ter tantas proteínas assim, eu preciso ter tantos acompanhamentos assim, enfim. Mas você não conhece todos aqueles custos, ou na grande maioria das vezes você não conhece todos aqueles custos. E quando você simplesmente terceiriza isso com poucas diretrizes para a sua cozinha, você joga os dados. E você joga os dados dos seus custos na mão do seu cozinheiro, na mão da sua equipe de cozinha. E o grande problema disso é que, se hoje faltam informações para os donos do negócio sobre custo das preparações, imagina o quão diferente é o entendimento da sua equipe de cozinha sobre isso. Eles entendem sobre os custos das matérias-primas. Entendem sim, todos eles entendem. Conhecem os custos das matérias-primas, mas não conhecem bem o custo de transformação de cada uma dessas matérias-primas. E a verdade é que ingrediente caro não significa preparação cara. E ingrediente barato não significa preparação barata. Existem preparações que você pode fazer com ingredientes mais baratos que vão sair muito mais caras do que algumas preparações feitas com ingredientes mais caros. Isso você só vai conseguir entender e selecionar essas preparações de forma eficiente quando você tiver todas as fichas técnicas do seu negócio bem alinhadas. E esse também é um assunto extenso que a gente pode fazer vários e vários vídeos sobre elaboração de ficha técnica e diferenciais de ficha técnica para restaurante self-service. Então, se você tem interesse nisso aí, já comenta, já fica ligado, porque a gente pode falar muito disso ainda. Então, para você definir seu cardápio, você precisa ter estratégia. E o primeiro item da sua estratégia chama-se CMV. O seu CMV planejado. E você planeja esse CMV em cima de algumas coisas que são chave no seu negócio. Por exemplo, os seus custos fixos, os seus impostos, as suas outras despesas, seus outros gastos com o seu negócio, com o seu restaurante, geram o seu planejamento de CMV, porque você precisa compor os 100%, você precisa fechar a conta, né? E para fechar a conta você precisa conhecer bem toda a estrutura de custos do seu negócio. Então você tem algumas opções como estratégia no seu restaurante. Se você é um restaurante um pouco mais comercial, um pouco mais com um ticket um pouco mais baixo, talvez você opte por buscar um CMV fixo todos os dias. O seu restaurante não tem muita firula, não tem muita coisa diferente, então você vai buscar um CMV fixo todos os dias. Se você não sabe o que é CMV é o custo da mercadoria vendida, é basicamente quanto você gasta para vender o que você vende. Ou seja, quanto você investe em matéria-prima, em transformação de produto para fazer o seu faturamento. Então, para cada R$1, você investe X centavos ali em matéria-prima. Então, se você é um restaurante um pouco mais comercial, muito provavelmente você vai optar aí por buscar um CMV mais fixo todos os dias e servir uma comida mais simples e mais constante, né? Agora você pode optar também por modular o seu CMV, aumentar e abaixar o seu CMV de acordo com os dias da semana. Essa é uma estratégia que funciona muito bem para alguns restaurantes mais sofisticados e também para restaurantes que optam por trabalhar com estratégias como festivais, como dias temáticos, como, enfim, cook show
outras coisas que agregam uma certa flexibilidade na operação, mas também geram o risco de controle desses custos que são muito diferentes. Se você opta trabalhar com cozinha árabe num dia e cozinha italiana no outro, os custos da cozinha árabe e da cozinha italiana podem e tendem a ser radicalmente diferentes, porque os ingredientes são radicalmente diferentes, e aí você pode começar a gerar aqueles picos e vales novamente. Mas para isso você pode sim ter uma estratégia de CMV modular. Você aumenta e diminui o seu CMV de acordo com o tempo. Então, para você chegar no seu custo aceitável, independente se você trabalha com CMV fixo todos os dias, ou se você modula o seu CMV, se você aumenta e abaixa o seu CMV todos os dias da semana, ou em alguns dias da semana, basicamente o que você vai fazer para chegar no seu custo aceitável é multiplicar o CMV daquela operação, e quando eu falo operação eu falo o dia de serviço, né? Então o CMV planejado daquele dia de serviço pelo faturamento previsto do dia de serviço. E aqui tem uma dica muito importante que eu vou te dar no final desse vídeo, que pode mudar completamente o seu entendimento e o seu resultado, inclusive, com esse planejamento. Mas segura aí que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, o que é o custo aceitável? O custo aceitável é um quebra-cabeça. E isso me faz lembrar uma história de quando eu era bem novinho, eu devia ter talvez 7 ou 8 anos de idade, enfim, já tinha ali uma certa noção das coisas, mas eu ainda era muito novo. E na minha casa, eu sou filho de uma família de 4 irmãos. Eu sou o quarto da linha, então com certeza fui o que sofri um pouquinho mais na mão dos outros. E na minha casa, eu tinha um irmão que gostava muito de quebra-cabeças. E um dos quebra-cabeças que ele tinha era um quebra-cabeça que formava uma pirâmide. E o curioso desse quebra-cabeça é que ele tinha só 3 peças, mas para mim, naquele momento ali, com aquela idade, ele era extremamente difícil de montar. Isso porque as peças dele não tinham formas convencionais, né? E eu ficava muito frustrado porque eu passava um tempo considerável ali tentando montar aquele quebra-cabeça e de repente chegava o meu irmão, pegava aquelas peças, colocava nas costas ou fechava os olhos e ele montava aquilo de olhos fechados em segundos. Afinal, eram só 3 peças e, enfim, se você conhecesse aquela ordem, você conseguiria fazer. Se você visse alguém montando, você certamente conseguiria fazer várias e várias vezes depois. Mas ele não me deixava ver, então eu continuava sem conseguir montar aquele quebra-cabeça. Porque ele montava de olhos fechados ou nas costas, me mostrava aquilo, aquela pirâmide ali prontinha, bonitinha, e logo em seguida ele já desmontava para eu não ver e não entender qual que é o segredo. E qual que é a relação desse quebra-cabeça com o seu negócio, com o seu custo aceitável no seu restaurante. O seu restaurante ele tem certamente mais de 100, 200, talvez 300 opções de peças disponíveis para você montar o seu custo. Mas o objetivo, o custo aceitável, ele é um só. Se você tem um faturamento previsto naquele dia, o seu custo aceitável vai ser sempre o seu CMV daquele dia, planejado para aquele dia, vezes o seu faturamento daquele dia. Ou seja, você tem um limite e você precisa encaixar uma quantidade X de alimento que atenda a sua quantidade de venda naquele limite. E simplesmente não dá para acertar esse limite de olho fechado. Se você não conhecer muito bem as suas peças, se você não conhecer muito bem os seus custos, você vai errar esse limite. A tendência é que você erre esse limite, porque você pode até ter um caso ou outro em que você vai acertar por sorte. Mas na maioria das vezes, o fato de você comprar uma quantidade fixa e alimentar o seu negócio com uma quantidade fixa de compras não significa que você vai conseguir atingir aquele limite. E todo mundo sabe a correria que é quando acontecem compras emergenciais, e isso é uma das causas. Você
erra a quantidade que se consegue produzir com aquela quantidade e acaba tendo que correr atrás depois para poder compensar, porque o seu custo, muito provavelmente naquele dia. Falando de novo aqui, planejamento de cardápio. Como você faz o seu planejamento? Vamos entrar agora num passo a passo para você entender quais são as etapas que você precisa ter para planejar o seu cardápio. E eu sugiro que você pegue um papel, uma caneta, anote esse passo a passo, porque com certeza você vai precisar consultar ele depois, tá? Então, o primeiro passo do seu planejamento de cardápio é planejar o seu CMV. Então, você precisa ter o seu CMV planejado, o seu CMV ideal, né, para cada dia da sua operação. Isso, para quem tem um CMV fixo, para quem busca o CMV fixo é mais fácil, para quem busca um CMV variável é um pouco mais difícil, mas de toda forma você precisa ter esse indicador bem planejado no seu negócio. Segundo passo é você estudar o seu faturamento. Afinal, esses dois passos eles estão muito bem ligados entre um e outro aí, porque para você ter, como eu falei, para você poder planejar o seu custo, você precisa saber qual o seu CMV ideal e qual o seu faturamento. Então, terceiro passo é você engajar num esforço real de ter todas as suas preparações com ficha técnica. Não interessa se é arroz, se é picanha, não interessa o quão simples é de preparar, não interessa. Você precisa ter isso em ficha técnica. E, cara, cada uma dessas coisas, com certeza, desse primeiro passo aqui, com certeza, cada uma dessas três coisas já dá um vídeo de pelo menos meia hora para falar para vocês sobre cada uma dessas coisas. Mas, por enquanto, segura aí e tenha certeza, tenha esses três passos bem anotados, porque é isso que começa a sua estrutura de planejamento de cardápio. Se você já tem isso bem, você já pode seguir para o próximo passo. Se você não tem isso, coloca aí nos comentários qual que é o mais prioritário para você trabalhar hoje, que a gente vai produzir mais conteúdo aí para você. E talvez, quem sabe, isso já até esteja por aí no momento que você assistir esse vídeo. O segundo passo é você controlar o volume da sua pista, ou seja, controlar quantos quilos de alimento você está disponibilizando no seu buffet. As reposições são o ponto-chave de controle para você entender como que o seu buffet se comporta. É muito legal você olhar no final do dia e saber, olha, vendi tantos quilos, mas você precisa ter a informação de onde vieram esses quilos. E se você não consegue controlar isso no prato do seu cliente, e não consegue mesmo, é uma tarefa impossível, você precisa controlar isso nas suas reposições. Então, daqueles X quilos ali, quantos por cento vieram das saladas, quantos por cento vieram dos pratos quentes, dos acompanhamentos, das proteínas, você precisa ter esse controle, nem que ele seja um pouco mais aproximado do que o ideal. Talvez você realmente não tenha ainda estrutura de pessoal ou até de maquinário, de equipamento, para poder ter uma operação tranquila pesando tudo que sai do seu buffet. Isso é normal, não é nada demais, tá? Não é um problema real para o seu negócio. Você tem formas de controlar isso de maneira mais aproximada, mas você precisa ter esse número no seu negócio para você entender. Isso é um passo muito importante para os próximos passos do seu planejamento. Então, se você distribui as suas estações entre saladas, pratos quentes, proteínas, enfim, você vai associar a cada uma dessas estações um percentual ou um valor aí de quilos, né, para cada dia, né, para cada operação que você tiver. É muito importante você começar a fazer essas associações, você começar a criar padrões. Então, o que é criar padrões? A sua estação de salada, no dia que você vai fazer aquela operação, é uma operação de segunda a sexta, é uma operação de sábado, enfim, ela tem um padrão, ela tem um número de posições, ela não fica variando. Hoje eu tenho 5 alternativas, hoje eu tenho 10, amanhã eu vou ter 15, depois eu tenho 7. Então, quanto mais padronizado isso estiver, e quanto mais padrão você tiver na forma de serviço, na louça que você usa ou na higiene que você usa,
melhor para esse tipo de controle que você vai fazer. Tá legal? Então, o terceiro passo, então, o primeiro passo para o seu planejamento, planejar CMV, estudar faturamento, fazer ficha técnica. Segundo passo, controlar o volume e as reposições do seu buffet para cada uma das estações. E o terceiro passo, aí sim, você vai começar a definir o custo aceitável de cada uma das estações. Custo aceitável, pessoal, não é percentual, é grana. Quanto dinheiro eu posso gastar naquilo? Por que você vai definir isso em grana? Por conta do quarto passo, que é onde você vai começar a fazer o rateio das suas preparações. Então, agora que você já tem as suas fichas técnicas prontas, você já conhece os seus custos, você vai começar a alocar e dizer qual a quantidade de cada preparação que você vai colocar no seu buffet para que você atinja ou não atinja, né? Mas que você chegue próximo ali daquele custo aceitável da sua estação. Então, esses 4 primeiros passos são o fundamento. Você pode fazer isso uma vez só, talvez, ou uma vez a cada 3 meses, né? Então, no quarto passo você vai ratear o volume pelas estações, ratear o seu custo pelo volume das estações. Você vai simplesmente criar um orçamento ali, né? Então você ainda não vai chegar no detalhe de qual preparação vai aonde, mas você vai criar o orçamento daquela estação. Para saladas eu tenho X reais, para pratos quentes eu tenho X reais. Isso é porque está diretamente ligado porque quem te entrega mais volume provavelmente vai ser também quem vai te entregar mais rentabilidade. Mas independente disso, a rentabilidade do seu negócio vai ser muito pelo CMV da sua operação, né? Então a gente faz um rateio do volume para você poder ter noção de onde que você está alocando mais dinheiro, aonde é mais importante para o seu negócio, ou seja, onde o seu cliente consome mais. Então, os 4 primeiros passos você pode fazer eles trimestralmente. O quinto passo, e aí sim é quando a gente vai entrar no detalhe da coisa, esse sim é diário. E aí o quinto passo consiste em você pegar da estação que tem o maior orçamento para a estação que tem o menor orçamento e você começar a definir as preparações e as quantidades de cada preparação considerando o seu custo. Então você já tem a sua ficha técnica, você vai considerar o seu custo, vai definir quanto você vai produzir de cada uma daquelas preparações. Putz, cara, parece um trabalho enorme e eu posso garantir para você que se você tiver isso bem estruturado no seu negócio, através de planilhas, de sistemas, você consegue fazer isso de uma forma muito, muito rápida, tá? Então não se assusta, continua anotando aí no seu caderninho que isso pode mudar o jogo para você. Bom, tem um fato bastante curioso sobre essa história do quebra-cabeça. Quando eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, meu irmão montava aquele quebra-cabeça, quando finalmente eu descobri como que eu poderia montar, eu descobri o segredo daquilo, eu descobri uma coisa também, que se eu montasse as 2 primeiras peças da maneira correta, já se formava uma pirâmide. Eu não precisava da terceira peça para formar uma pirâmide, mas se eu colocasse aquela terceira peça, continuava sendo uma pirâmide de um tamanho um pouquinho maior. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque nesse jogo do quinto passo, quando você está alocando as preparações, o objetivo seu não é eliminar e acabar com todo o seu orçamento naquela estação. Por quê? Porque, obviamente, quanto menos custo você alocar para a quantidade que você vai servir, melhor. E pode ser que, se você for eliminando e gastando todo o seu orçamento lá em cima, quando você chegar nas últimas estações, pode ser que em algum momento falte orçamento, porque isso não é uma ciência precisa, não é uma ciência exata. Então, deixar sobrar um pouco de orçamento para cada estação
é um movimento que pode ser estratégico, tanto para você criar um custo menor do que o seu planejado, quanto para você também conseguir uma variedade melhor e conseguir brincar com isso e talvez até investir um pouco mais do que é o seu orçamento naquele dia em alguma estação que seja mais importante para você, tá? Então, tente sempre não consumir todo o orçamento daquela estação para que você, a não ser que seja extremamente necessário naquele dia, para que você tenha reserva e consiga fazer os ajustes finais ali, onde é que você vai se permitir brincar um pouco mais com o seu orçamento. O sexto passo, que é o final, e é justamente disso que a gente estava começando a falar aqui agora, é você fazer um processo que eu chamo de Robin Hood. O Robin Hood nada mais é do que você tirar dos ricos e dar aos mais pobres. Como eu disse, pode ser que em algum momento, por exemplo, na sua estação de saladas, que o peso não é o forte, né? E já que a gente rateou lá pelo faturamento e pela reposição em quilos, né? A estação de saladas muito provavelmente ela é uma das que vai ser prejudicada aí nesse jogo. Então, o que você faz? Você tira daquela gordurinha que você teve lá com as outras estações e entrega para aquelas estações que giram pouco. O que é importante você saber? Talvez você não tenha esse problema, talvez você tenha orçamento suficiente para fazer o seu giro de cada estação, mas sempre vai ter uma estação onde você quer melhorar o giro e talvez você precise nessa estação, dentro desse processo, de investir um pouco mais de dinheiro para fazer algumas preparações um pouco mais elaboradas, talvez trazer mais novidades, enfim. Mas idealmente sempre tem que sobrar um pouquinho ali no seu orçamento, até porque nós estamos falando de números teóricos. E quando vierem os números reais, eles podem ser maiores ou menores do que o que você planejou nesse momento. Então, sempre se previna aí com relação a isso. Então, falei para vocês sobre esses 6 passos de planejamento de cardápio e vou repetir aqui para vocês quais são os 6 passos. Então, no primeiro passo, você planeja o seu CMV, estuda o seu faturamento, faça suas fichas técnicas. Depois, no segundo passo, você começa a controlar as reposições do seu buffet. No terceiro passo, você define o seu custo aceitável, o seu orçamento para cada tipo de preparação, né, para cada pista que você vai trabalhar. No quarto passo, você faz o rateio desse custo. No quinto passo, você começa a distribuir diariamente as suas preparações. Então, um grande trabalho de base e um trabalho bem enxuto no dia a dia. Então, um grande trabalho de preparação, trabalho enxuto no dia a dia. No sexto passo, você começa a redistribuir para poder dar prioridade onde você precisa melhorar o seu giro, onde você precisa melhorar a sua qualidade às vezes, né? E eu falei para você também no início desse vídeo que você ia aprender sobre criar novidades para os seus clientes. Então, esse sexto passo, que é o processo do Robin Hood, ele cria uma brecha para você distribuir as suas preparações mais caras. Porque em algum momento, quando você tiver feito a sua distribuição ali, você já tiver com um orçamento legal e o seu buffet já totalmente abastecido, você pode tomar a decisão estratégica de substituir alguma das preparações que foi selecionado por uma preparação mais cara, uma preparação mais elaborada, que vai chamar a atenção do seu cliente e vai tender com que ele consuma mais. Então, quando você percebe que as suas preparações estão muito caras, você tende a ir para o lado de reduzir esse custo. E muitas vezes reduzir custo significa também criar uma preparação nova. Puxa vida, estou trabalhando com carnes nobres e as minhas carnes têm um custo muito elevado hoje. Que tipo de preparação eu consigo fazer com o auxílio da minha ficha técnica para, mesmo talvez sem trocar o corte da carne, eu conseguir uma preparação com um custo melhor para o meu negócio, mais adequado para o meu CMV. Então, nesse processo, você começa a ajustar os seus custos e jogar uma cortina de fumaça para o seu cliente, dizendo para ele que você está agregando novidades no seu cardápio. E se você precisar, em algum momento, e às vezes isso acontece, se você precisar tirar uma preparação que é muito importante, você vai ter a opção
de jogar essa cortina de fumaça e lançar uma novidade no lugar dela para poder fazer o seu cliente perceber aquilo de uma forma mais positiva. E vai chegar um momento também em que você vai estar fazendo esse controle e você vai perceber que é o momento de mudar de nível também, de fazer um controle um pouco mais elaborado. Porque quanto mais informação você tem na sua mão, mais poder você tem para mudar o seu negócio. E mais informação te permite analisar o que hoje você só tem como feeling. Então você vai poder começar a analisar a posição do seu buffet, aquela influência que você percebe, que de vez em quando você muda uma preparação de lugar e o seu cliente consome um pouco a mais ou um pouco a menos. Hoje, depois de um certo tempo, você vai começar a conseguir analisar isso através dos números também. Isso é uma parte muito, mas muito bacana. Mas essa é a dica que eu queria dar para você hoje, essa é a técnica que eu queria ensinar para você hoje, planejar o seu cardápio e dizer de novo para você, se você se preparar, se você tiver as informações em mãos, se você tiver os sistemas, as planilhas que seja, se você não tem um sistema no seu negócio, eu recomendo muito que você tenha, porque ele pode te ajudar muito nesse processo, mas você consegue fazer isso através de planilhas de Excel. Se você não tem habilidade com isso, você consegue encontrar pessoas em sites muito baratos que podem montar essas planilhas para você. E isso tende que com a prática isso tome menos de 1 hora por dia de você ou de alguém da sua equipe que você treine para fazer esse processo. Mas nunca, nunca, nunca deixe de ser o aprovador desse processo, porque você precisa estar no controle dos seus custos. Então, se você optar por treinar alguém para fazer esse processo para você, o seu gerente ou mesmo o seu chefe de cozinha, você precisa também ser o aprovador disso. Então, garanta o seu resultado, corra atrás disso, faça o que precisa ser feito para você poder garantir que o seu negócio vai alavancar a lucratividade. E isso você precisa fazer dia após dia. E eu falei para vocês que eu ainda tinha uma dica muito importante, e eu tenho mesmo, mas antes de eu te falar essa dica, eu queria te convidar para você se inscrever aqui nesse canal que você está assistindo. Não sei se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, ou como você estiver assistindo, mas eu queria te convidar para você se inscrever aqui, para você seguir a nossa conta do Instagram, @lucrodepeso, e também para você compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que pode achar que ele é relevante, algum colega de mercado, compartilhar ele no grupo de WhatsApp, enfim, fique à vontade para espalhar essa informação se você acha que ela fez diferença, fez sentido para você e para o seu negócio. E, então, entrando na última dica que eu quero te dar é a seguinte: quando a gente falou sobre definir o custo aceitável, a tendência é que as pessoas olhem para o seu histórico e definam esse custo com relação à sua média de vendas naquele dia. E uma coisa muito importante que você precisa fazer é, ao invés de você definir isso pela sua média, defina isso pela sua meta. Eu não sei se você já tem a prática de definir uma meta de venda para cada dia do seu negócio, mas é de suma importância que você entenda em que posição você está e onde você quer chegar. E se você quer chegar além da média, é muito, muito importante que você defina esse indicador do seu custo aceitável com relação à sua meta. E existem formas aí da gente definir metas e etc. Mas agora nós já estamos chegando no final desse vídeo. Então, de novo, comenta aí, fala pra gente como foi seguir esse passo a passo, como é que está sendo seguir esse passo a passo. Você vai demorar alguns dias até você conseguir completar ele. Na verdade, eu estimo que você vai demorar cerca de 2 meses para você conseguir completar esse passo a passo. Mas conta pra gente como é que está sendo o dia a dia, quais as dificuldades que você está encontrando nesse processo de planejamento de cardápio e quais foram os seus aprendizados também. Se você teve alguma dúvida com esse vídeo, deixa aí nos comentários para a gente poder responder e melhorar esse conteúdo para você e para o seu negócio. Um grande abraço, nós nos vemos no próximo vídeo.